Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está aí do outro lado. Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa tarefa de encerrar a Semana da Imprensa, a 30ª edição. Lembrando que a gente faz essa homenagem ao Hélio Cordeiro, que foi o cara que fez a primeira Semana da Imprensa, e a gente está comemorando os 30 anos agora. E encerrando essa live com a Semana da Imprensa com uma entrevista com o jornalista Avelino Ferreira, que já está por aqui. Deixa eu ver aqui se ele já pediu a solicitação. Eu quero fazer a apresentação do nosso palestrante com ele presente. Então eu peço a ele, se ele estiver ouvindo em casa aí, que faça a solicitação. Eu sei que ele já está por aí. Só falta pedir para entrar. Gente, cadê Avelino? Avelino, pedir para você fazer aquele mesmo sistema de... Só um minutinho. Bom, mandei aqui mais um reforço aqui no convite. Aí, chegou ele. Tá me Tá ouvindo, razoável Avelino? aí? A luz? Tá me ouvindo? Tá, eu tô. Tá razoável a luz? Não, tá mais ou menos fraca, né? Mas tá na penumbra bacana. Tá Bom, eu porque... queria fazer a apresentação diante do Avelino Ferreira, já agradecendo a participação dele. A proposta desse bate-papo é mostrar a atuação do jornalista de Campos e região durante o período da ditadura militar, entre 64 e 85, anos de imposição de autoritarismo e repressão realizada pelo Estado, além de discutir a postura da imprensa local nesta situação de censura e restrição de liberdade de expressão, se é que isso aconteceu aqui na região, e a Avelino vai poder falar sobre isso. E para esse testemunho a gente convidou Alvanir Ferreira Avelino, que na juventude também já se chamou José Ferreira da Silva, né, e quando era estudante de arquitetura, olha só, ele vai contar sobre isso. Mas ele também, ao longo da história, ele foi livreiro, feirante, ator de teatro, atualmente é professor de filosofia da rede estadual de ensino, sujeito sempre ligado à política, já foi chamado de guerrilheiro, comunista, ferrabras, barba ambulante, tiradentes empalhado, garruchão, e até acusado foi de ser agente infiltrado do SNI, olha só, hein?
mas a gente vai destacar aqui nessa live a faceta dele como um combativo jornalista, crítico voraz de sociedade, e por isso mesmo um centro convergente de polêmicas, né? Avelino foi demitido ou expulso de vários veículos de comunicação, né? Nem tanto pela ditadura militar, mas pela ditadura econômica, né, dos veículos, e foi ainda o primeiro jornalista a ser preso por lei de imprensa em 29 de agosto de 2003, por fazer críticas a um juiz no jornal Dois Estados. Só essa introdução para quem raramente alguém não conhece Avelino, mas é bom a gente ter esse currículo, mini currículo seu, Avelino. E na sua biografia a gente começa lá mesmo, quando você era criança, evitado, como sempre, até hoje, quando o seu pai já te mostrou um pouco o que é isso, né, ser restringido de liberdade de expressão. Então, eu começo com a provocação, assim, qual foi a influência na escolha da sua carreira profissional da proibição de seu pai para que você, em criança, não lesse? Primeiro, boa noite, Edson, aos telespectadores, né, desse ao vivo. Dizer que eu fico muito satisfeito por ter sido convidado para essa conversa, dizer que nós temos, isso aí quando eu era bebê, aos 5 meses, eu tinha, já fui novo um dia, né, pequenininho. Então eu fui crescendo, eu nasci em 1952, e desde criança eu fui expulso da escola na 2ª série primária, morando no Jockey Club, né? Meus pais tinham terra no Imbé, mas a gente começou a crescer, vieram para Campos, morar na Ricardo Quitete, aqui no Jockey Club, um bairro que estava nascendo. Eu e minha irmã fomos estudar numa escola e eu fui expulso por ter roubado uma borracha de uma coleguinha para dar a uma menina que seria uma namoradinha minha. Minha mãe não gostou daquilo, né, de ficar detido na escola e tal. Eu acabei saindo da escola e me colocaram na 2ª série, no famoso colégio de Seu Lélio e Dona Aldeia, ali no Turf, na Rua São Pedro. E lá a gente apanhava de régua. Na época não tinha mais a palmatória, né? Você, quando fazia alguma molecagem e tal, você tinha um tempo X que botava as 2 mãos abertas assim, a palma da mão, né, os espiritados, e tomavam as reguadas. Como eu não aceitei, um determinado dia, né, porque eu acho que eu devo ter partido para cima do professor, eu não sei o que houve, eu sei que a régua bateu de quina entre meus dedos e cortou. E eu fui sangrando para casa, de propósito, para mostrar à minha mãe, né, que a escola tinha me batido, eu estava sangrando e tal. Minha mãe me tira da escola. Então, eu repeti a 2ª série, né, 2 vezes, até que a gente terminou assim, o primário e tal, e fomos entrar no São Salvador, o antigo Colégio São Salvador, que era o colégio mais importante de Campos, o colégio particular mais importante da época, onde hoje é o Formosão. Ali estudavam só filhos de fazendeiros, usineiros, né? Eu fui colega ali dos Aquinos, do Lisandro, Ribeiro Gomes, e etc., eu e minha irmã. Bom, e eu nessa época, eu gostava muito de ler, frequentar cinema, eu ia muito a cinema, né? Tinham 7 cinemas em Campos, né? Incluindo o de Goitacazes, e eu ia muito a cinema, e lia muito gibi, depois passei a ler livros de aventuras, né? E depois passei a ler outros tipos de literatura, mas nada consistente. Só que meu pai achava, desde os 18 anos de idade para 9, eu tinha que ler escondido, porque meu pai me proibia de ler, porque ler é coisa de malandro, entendeu? Eu tinha que aprender uma coisa para trabalhar. E na minha época, quer dizer, meus pais, né, que tinham uma ideia diferente da sociedade, vamos dizer, citadina, né, porque a gente veio de Santa Maria, de Santa Maria, depois tivemos propriedade no Imbé, ele não considerava criança. A partir de 8 anos, meu avô também achava isso, né, o grande Antônio Avelino, ele achava que a partir de 8 anos a criança tinha que trabalhar, né? E eu era malandro porque estudava, quer dizer, eu lia muito, né? Ficava trocando revistas, etc., livros.
E muitas vezes eu tinha que ler, muitas vezes não, grande parte das vezes eu li escondido do papai, né? Minha mãe não, minha mãe é uma pessoa muito educada, me incentivava, me ensinou uma letra bonita, etc. E tal. Bom, e eu cresci assim com esse gosto pela leitura e tinha um sonho, já novinho ainda, né, de ser escritor, não é? Coisa que eu nunca consegui. Eu já lancei uns 10, 12, 14 livros, com livretos também, já fui premiado com literatura, mas eu não me considero um escritor. Eu não sou criativo, né? Sou mais um pesquisador, um historiador e tal, do que um escritor, né? Um artista da literatura. Bom, trabalhei em muitos lugares, né? Minha carteira de trabalho foi assinada pela primeira vez em fevereiro de 1967, trabalhando para a Pena de Bronze, que ficava em frente ao Livro Verde, que era uma livraria também, entende? Então, quer dizer, isso me ajudou, me motivou muito. Depois eu saí, fiz outras coisas, não me lembro agora exatamente, nem tem muita importância. Vivi uma vida de rapaz comum, não é? Mas muito frustrado, porque alguma coisa ficava faltando. Era um momento também que o mundo inteiro vivia o rock, né? E eu fui roqueiro, gostava de rock, cantei na Rádio Cultura, né? Tinha um programa ali de calouros, eu cheguei a cantar algumas vezes e tal. Fui morar depois no Espírito Santo, que eu fui representante de laboratório farmacêutico, e trabalhei no Espírito Santo, numa época que Vitória não tinha nem rodoviária, era um ponto de ônibus da Itapemirim. Então eu rodei o Espírito Santo todo, e um dia, eu acho que, sei lá, com 18, 19 anos, né, eu fui para o Rio de Janeiro, e morei na casa do meu tio e tal, etc. E tal, mas aí houve alguns aborrecimentos. Eu morei na rua um tempo, né, ali na Praça General Osório, em Ipanema. Essa foto aí diz muito. Eu já estava em Ipanema, já era gerente de uma livraria, tinha 21 anos. Eu já fui novo também. Isso aí eu era novinho, eu tinha 21 anos. Quando eu conheci a minha primeira esposa, Aldinéia, uma pessoa maravilhosa, me casei, não é? E nessa época, e conheci muitos autores, muitos cantores. Eu fiquei maravilhado quando eu conheci Roberto Ribeiro, quando ele foi gravar um samba que eu tenho na cabeça até hoje, né, e tal, e saber que ele era campista, né, o Roberto Ribeiro. E conheci outras figuras excelentes, né, da literatura. Um depois foi ministro, que é Eduardo Portela e tal. Aí acompanhei na época o Pasquinho, você está colocando aí na foto, a Bundas, ele surge, que o Pasquim morreu, né? E surge então Bundas, fazendo frente a Caras, né? Caras era uma revista burguesa e uma revista sensacional, excelente, maravilhosa. Aí essa, por exemplo, é o primeiro número, né? Que tem um artigo do Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, bom, conheci Afonso Romano de Santana, conheci muita gente no Rio de Janeiro. Adão Pereira Nunes, que é campista, lançou o seu primeiro livro lá, Conversa de Plantão, na nossa livraria ali em Ipanema, né? Tínhamos uma filial em Copacabana. E aí acabei me intelectualizando, e nesse mesmo tempo era o governo Médici, porque nós estávamos na época do AI-5, né? Iniciando ali o AI-5, o Milagre Brasileiro e tal. Eu e alguns companheiros começamos a fazer política. Não fui aceito, não me lembro agora porque, numa célula do Partido Comunista, mas nós fazíamos ações, né, contra a ditadura militar, e aí também, é claro, ficávamos contra a polícia, contra tudo aquilo que representava o estado de repressão. E comecei a sofrer algumas sanções. Não é? Escrevia também, fui foca do JB, escrevia em jornais alternativos, de Ipanema também, tinha um jornal de Ipanema, na época tinha muitos jornais alternativos, e aí cheguei a ser detido, né? Umas 2 vezes, de uma vez, inclusive, quase que me mataram. Eu escrevi até um conto depois sobre isso, que me magoou muito, eu sofri muito com isso, embora não parecesse, porque eles queriam liquidar uma pessoa e essa pessoa não era eu, me pegaram por engano, né? Depois descobriram o engano e tal,
e acabaram, não me deram umas porradas, mas não me mataram, ainda bem, né, que não me mataram. Eu e um amigo Bill, Severino Lins Falcão Filho, nós resolvemos, então, sair do Rio de Janeiro e ir para Belo Horizonte. Quer dizer, não tinha condição mais de permanecer no Rio de Janeiro. Me deram uma semana para eu sumir do Rio de Janeiro, né, o pessoal da polícia, porque podiam acabar comigo e tal. Eu, então, vou para Belo Horizonte, nós íamos trabalhar na Globo. O Bill sempre teve essa ligação, gostar de televisão e tal. Chegamos na Globo, de Belo Horizonte, a chefe geral, ela Alice Maria, e Bill, meu amigo Bill, se encantou com aquilo. Mas eu não me encantei, eu fiquei um dia só. Eu não falei, não, isso aqui não é para mim, né? Quer dizer, como jornalista, não dá. E eu fui fazer jornal. E aí teve o Jornal de Minas, Estado de Minas, mas tudo era muito censurado, os grandes jornais tinham um censor interno, a televisão tinha um coronel que ficava lá como censor, etc. E tal. E como sabedores que eu era livreiro no Rio de Janeiro, me deram uma livraria para dirigir. Eu dirigi uma livraria em Belo Horizonte de 3 andares, uma maravilhosa livraria, na Rua dos Goitacazes, por sinal, ali no centro de BH, e fazia jornal alternativo. Com muita censura, não é, que existente, Aureliano Chaves era o governador, eu acho, na época, nós, de Minas, nós, então, montamos o Vagão. O Vagão era um jornal que a gente queria, era parecido com o Pasquim, né? Com muito humor, às vezes um humor meio que você gosta, né? Meio humor negro e tal, mas também muita charge, assim, muito interessante e tal, e artigos, né? Sobre arte, literatura e política. Política pouco no início, depois eu comecei a escrever uns artigos que acabou causando problema contra a censura, contra a repressão, e acabei, o jornal, inclusive, não durou muito tempo. Mas eu participei de movimentos estudantis, secundarista, universitário. Foi quando eu peguei essa carteira que você falou aí, eu fui quartanista de arquitetura, o cara me deu a carteira para a gente criar uma célula do Partidão dentro da Universidade de Minas Gerais, né? E houve uma manifestação um dia enorme, Wellington, e prenderam no mesmo dia, né? Mais de 1.400 pessoas, né? Estudantes, pessoas na rua, eles entravam no cinema, parava o filme para poder ver quem que estava nervoso lá e segurava, levava, e assim foi uma loucura. E a classe média aí começou a ficar contra eles. A classe média era sempre a favor da ditadura e depois começou a ficar contra. E eu fui proibido de sair de BH, né? Eu tinha vindo a Campos aqui em 77, com a morte da minha irmã faleceu com 15 anos, a Leidmar, e eu vim aqui, né, para o sepultamento dela e tal, consolar um pouco mamãe e papai, mas quando chegou a partir de 77, eu não podia sair sem avisar o Estado, né, que eu estava saindo do Estado. Acabei meio que fugindo, tinha uma arma, né, eu tinha um revólver, botei um revólver dentro da mala, não, eu estou indo embora, mas eu só estou voltando, eu estou trabalhando, etc. Quer dizer, o ônibus ficou parado uns 20 minutos na rodoviária, não queria deixar o ônibus sair e tal. Ainda bem que eles não revistaram a mala, tá certo? E nessa época, para evitar que eles me dessem porrada, assim, de cara, eu cortei o cabelo, cortei a barba não, eu cortei o cabelo, fiquei com a barba. Comecei a usar terno, chapéu, gravata, relógio de bolso, bengala, fumava cachimbo e tal. Era um senhor do século XIX e tal. Então, eles, quando iam me abordar, já tinham um certo cuidado, entendeu? Assim, né? Na verdade, eu tinha 25 anos, né? Aparecia 40, 50. Bom, vim para Campos e não voltei mais. Eu só voltei para pegar minhas coisas depois com um carro oficial da Câmara Municipal de Campos, emprestado pelo secretário na época, que era Carlos Cardoso Tinoco, era vereador, e porque eu chegando lá de carro oficial, né, falei, pô, pelo menos eu estou meio garantido aqui, ninguém vai parar um carro oficial e tal para pegar minhas coisas. E aí vim para Campos,
de vez, lá de 78 para 79. Estava criando aqui a Folha da Manhã. É isso que eu queria te perguntar, Abel, porque você entrou para a imprensa fora de Campos, né? Rio e Belo Horizonte, em veículos, em grandes veículos. Sim. Lá em Belo Horizonte, você se atentou para uma possibilidade de atuar em imprensa alternativa, né? Porque você teria mais liberdade para se expressar. Agora, quando você veio para Campos, no final da década de 70, você veio para trabalhar nos grandes jornais da cidade, ou você já atuou também na imprensa alternativa aqui em Campos? Não, também atuei, mas, vejam, em princípio, eu vim para trabalhar num jornal. Eu gosto de jornal, né? Eu sempre gostei de jornal. Assim, não imediatamente, mas... Ou imediatamente, eu não sei. Eu sei que Márcia Ângela Areias, né, que era colunista do Monitor, deu até uma nota dizendo que o jornalista Avelino Ferreira, chegando de Belo Horizonte, etc. e tal, e eu acabei sendo empregado do Monitor Campista, que era um jornal tradicional dos Diários Associados, que também tinha o Estado de Minas, como tem o Correio Brasiliense, o Jornal do Comércio no Rio, era muito forte, assim, a rede, né? Só que o diretor era Everaldo Lima, não era o dono do jornal, né? Porque aqui era uma gerência, né? Era o Astrezélio da Ataíde que comandava o grupo todo no Brasil. E o seu Everaldo me deu um emprego, fui trabalhar no Monitor. Falei, bom, estou tranquilo, já cheguei, né, trabalhando e tal. O problema é quando veio o salário. Eu nunca liguei para essa coisa de salário, mas quando veio o salário, era um salário miserável. A imprensa de Campos pagava e paga um salário miserável. Eu falei, eu não vivo com esse dinheiro. Eu estava acostumado com fumo importado, com o meu cachimbo, né? Ternos e etc. E acabou não podendo nem usar nada daquilo, porque o dinheiro que eu ganhava não dava para quase nada. Então eu tive que arranjar outro emprego. Aí eu comecei fazendo debate de rádio, alguns programas e tal, e fui conversar com o Hervé. Hervé, gente muito boa, você sabe, né? E tal. Hervé me deu um emprego. Então, eu fui um dos poucos jornalistas que trabalhei em 2 jornais, um concorrendo ao outro, que é uma notícia e um Monitor. Entendeu? E Hervé gostava muito de mim. E eu dele, claro. Então, trabalhei um tempo nos 2, mas é difícil dizer isso hoje, mas você trabalha em 2 empregos e não tem dinheiro para você viver decentemente. É loucura isso aqui. Eu falei, pô, não estou acostumado com isso, né? E fiquei meio amalucado. E os jornais fechavam depois de meia-noite, todo mundo queria dar o furo, última notícia, né? O último aumento da gasolina, aquela coisa e tal. E eu, o último ônibus era meia-noite, muitas vezes dormia em redação de jornal, porque eu não tinha dinheiro para pagar um táxi para ir para casa, né? E tal. E trabalhava muito, na verdade. Aí eu falei, olha, e a liberdade não era tanto. Então eu falei, vou fazer imprensa alternativa. E aqui tinha os jornais semanais, não sei se você se lembra, do Correio de Campos, que é do Tide Alim Cordeiro, entendeu? Que é o Valdemar. Aí me aceitaram lá trabalhar. Não tinha negócio de carteira assinada, não tinha nada, mas pelo menos eu escrevia mais à vontade. Só que eu escrevia, dava problema. Até a TFP uma vez foi para lá fazer manifestação em frente ao jornal contra mim, né? Que era comunista e tal. Fez uma manifestação naquelas bandeiras dele, aqueles dragões dele e tal. Uma outra vez, eu acho que Russo Peixeiro foi lá com uma faca, queria me dar uma facada, eu não estava na redação, Elim Cordeira que recebeu, que eu chamei ele de maluco, e ele não é, claro, né? E tal. Aí, outra vez, eu fiz um artigo contra o bispo, quando chegou o bispo novo, em 81, não foi? Para substituir o Dom Antônio de Castro Maia, né? E chegou Dom, agora não me lembro agora, Dom Alberto Navarro, né? E eu vi ele benzendo. Ele benzendo os cavalos, rapaz. Os usineiros de campo, fazendeiros, desfilavam em cavalo na cidade, num dia de comemoração, não sei das quantas, mas era benzido os cavalos em frente à catedral. Você imagina que cidade provinciana, que loucura que era. Os cavaleiros chegavam ali, toda gente importante, né, de nome, e o bispo chegava lá e benzia o cavalo. Eu enfiei a porrada no bispo, foi um negócio violento,
chamaram a atenção e tal, porque o Valdemar não censurava, entendeu? Nem Elim Cordeiro, que estava lá, que era o sobrinho dele e tal, não censurava. Mas causava muitos problemas, né? Para o jornal. Assim como, um pouco antes, né? O Inojosa, ninguém mexia com Inojosa, né? A imprensa de Campos era uma imprensa provinciana, ninguém pesquisava quase nada, não tinha matérias que fossem contra os chefões da cidade, que era Zezé Barbosa, Laí Ferreira e Evaldo Inojosa, não é? Ninguém falava uma linha contra essa gente, não é? Eram 4 jornais diários e 2 semanários, porque tinha a reportagem também que saía semanalmente. E a Folha da Manhã nasce com uma coisa nova, né? Jornal Offset, aí tinha dia que não saía, foi muito complicado para ele no início, né? Eram 5 sócios que tinham ali na Folha e tal, mas os usineiros bancavam no início. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma matéria contra o Inojosa, porque Inojosa trouxe de Alagoas 367 pessoas escravizadas para trabalhar na fazenda dele aqui. 2 caras fugiram, os 2 Manuel, deram assistência ali em Campos, foi parar no nosso escritório, que nós tínhamos um escritório dirigido por Ivan Serra, Peçanha, né, que infelizmente já morreu, mas era um grande advogado, famoso e tal, também perseguido pela ditadura, e aí eu fui lá e fiz a matéria, aí deu Rede Globo, aí foi uma loucura, né? Saíram atrás de mim para me matar, eu tive que fugir um tempo do jornal, etc. Só o Monitor que publicou a matéria, porque os outros não publicaram. Aquilo teve uma repercussão nacional, de escravidão no campo, etc. E ganhei o ódio dessa gente e tal. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer rádio, fui expulso da difusora. O Pereira Júnior me tira coisa incrível, me tirou o microfone da minha mão. Ele é dono da rádio, entrou na rádio assim de supetão, tirou o microfone, começou a falar mal de mim do meu lado, e eu sem poder falar nada, elogiou Inojosa pra caramba, nunca mais pude entrar na rádio. Andrão Tavares, depois, montou a Continental. Você sabe que ele era sócio, né? Desmancharam a sociedade, montaram a Continental ali na 13 de maio. E ele gostava muito de mim, eu também gostava dele. A questão não é de gostar ou não gostar. Eu sei que um dia fui fazer uma crítica a Zezé Barbosa e ele me expulsa da rádio e diz: nunca mais suba as escadas da rádio, André Tavares. Eu não podia subir. No complexo de comunicação Alaí Ferreira, você sabe que eles chamavam disso, né? Assim, televisão, rádio e tal. Eu era proibido de entrar também, não podia sequer entrar, né? E aí eu falei, poxa, não tem mais espaço. Aí Hervé, que é muito meu amigo, mas eu fui fazer uma matéria contra o usineiro, ele me demite por telefone. Aí Prata Tavares, 10 horas da noite, aí Prata era o diretor da notícia. Prata é gente finíssima, né? Avelino, Hervé me ligou agora e você a partir de amanhã não precisa vir mais não, tá? Assim que ele me demitiu, entendeu? Porque eu fiz a matéria contra o usineiro, não pode falar de usineiro. Entendeu como que era loucura? Então, eu fui para a rua. Eu fiquei famoso no calçadão, que é o chamado Largo da Imprensa, porque eu comecei a fazer discursos na rua. E também, nesse mesmo tempo, eu fazia teatro com Horário e falei, Horário, teatro não pode ser feito dentro do teatro. Teatro tem que estar onde o povo está, né? Aquela música de Milton Nascimento. Tem que ir para a rua. Aí tentamos com Pedro Mico, é um favelado, né, e tal, que trata da bandidagem favelada e tal. Quando fomos apresentar no lugar aí, Mineiros, eu acho, quando a polícia entra, polícia mais atores, não os atores que faziam o papel de policial, eles entram para prender o cara que estava defendendo os malandros, os trabalhadores, né, da favela. Os moradores, até com facão na mão, entram e que quase agride os artistas. O Horário teve que parar o espetáculo. Não, gente, isso aqui é uma peça, não é real, entendeu? Eles não entendiam e falaram, não é dessa forma, não deu certo. Aí criamos o Alto do Lavrador, onde, inclusive, Rosinha atuava no nosso grupo, né, e tal. E o Alto Lavrador fez um sucesso extraordinário, né? Apresentamos, ganhamos o festival da Unirio, apresentamos no Teatro Carlos Gomes, com Luiz Carlos Prestes na primeira fila ali, Tônia Carreiro, teatro lotado. Ficamos 5 anos apresentando o Alto Lavrador, denunciando as questões que aconteciam
na cana-de-açúcar, no corte de cana-de-açúcar. Porque hoje, um jovem que pode estar nos assistindo nesse momento, não sabe que dos Boias Frias, né? As pessoas moravam em favelas, vinham os caminhões, enchia de gente 5 horas da manhã para ficar cortando cana até o fim do sol, né, na tarde, e ficavam 3, 4 meses sem receber salário. Então, quer dizer, eu comecei a denunciar essas coisas todas, muito mais coisas, muito mais. Tinha jornalistas, né, que diziam jornalista não pode fazer política. Né? Mário Concebido é um, Giannino Sossai e tal. Eles eram puxa-saco de Alair Ferreira, daquele Major Almeida e tal, e tal. Quando o Major Almeida cria o PL, que depois surgiu a abertura e tal, aí o patrão dele, né, o Major Almeida, chama o Mário para fazer parte do partido. Aí ele vai, aí ficou quieto, quer dizer, pode fazer, todos nós somos políticos, temos que fazer política, né, e tal. Mas era um jornalismo que nós tínhamos aqui, já não era mais favorável à ditadura, mas todos eles foram favoráveis à ditadura, todos. Hervé escrevia artigos, quando prendia um bocado de gente, ele escrevia que esse governo era fraco, porque prendeu poucas pessoas. Você imagina isso, em 65, 66, 67. Quando a ditadura começou a cair, você sabe, já no governo Geisel, né, para o Figueiredo, aí eles também passaram a criticar o governo. Entende? Mudaram, né? Aí virou democrata. E aí tudo bem, e eu não recrimino ninguém, não, eles assumiram uma posição, né? E etc. Eu assumi outra sempre, a minha vida inteira. Agora, é um preço muito alto que você paga para combater esses poderosos, entendeu? Avel, eu queria que você desenhasse para a gente que não viveu isso, qual foi o cenário exatamente que você encontrou aqui em Campos, nas redações, do tipo, você chegou a presenciar um censor presente nas redações, nas empresas jornalísticas, ou essa questão que você está colocando assim, Campos tinha mais a questão da ditadura econômica, né, do poder do dinheiro, ou também tinha a questão do militarismo presente nas redações? Perfeito. Não tinha. Por quê? Em 64, eles caçaram todas as lideranças. Né? Marcelo Martim não foi caçado porque morreu no dia que ele seria caçado. Jaci Barbeto, que era um grande líder ferroviário, né, sindical, era vereador, foi o único vereador caçado na história de Campos. Em 69 foi caçado Antônio Carlos Pereira Pinto, como deputado federal, e Sadi Bogado, que também era deputado federal. Eram lideranças. Adão Pereira Nunes, que era o maior nome, né, que nós temos aqui nessa época, foi caçado também em 64. Presos foi Fernando Machado, Delcio Gomes, Irineu Marins, Tarcísio Tupinambá, João de Souza, tantos líderes sindicais, entendeu? Almirante Costa, os líderes sindicais, eles foram presos. Então, quer dizer, não sobrou liderança, não tinha liderança. Presos e Antônio João de Faria, que não chegou a ser preso, que ele fugiu, mas foi processado. Então, houve um medo generalizado e as pessoas, então, passaram a não encarar a ditadura, que não tinha jeito, né? Surge depois o movimento universitário, mas nós, no Campos, não tínhamos movimento universitário. César Ronald e Avelino Leôncio, né, o César ainda está vivo, César foi uma liderança universitária revolucionária contra a ditadura no Espírito Santo. E Avelino foi no Rio de Janeiro, em Niterói, ele foi preso em Niterói. Avelino foi torturado, foi loucura que aconteceu com ele. César conseguiu fugir, César foi preso, fugiu, foi para o Uruguai, depois para a Argentina, depois para Paris, voltou com a abertura política em 79. Então a imprensa, ela não precisou dessa pressão militar, porque os donos de jornais estavam favoráveis à ditadura. Então não tinha problema. Se hoje alguém disser o contrário, é mentira. Lá no arquivo público, os jornais estão lá e não deixam mentir. Não tinha. O único que foi mais ou menos contra a ditadura foi João Rodrigues de Oliveira, que acho que era da Folha do Povo, né?
e foi para Niterói, chegou a ser deputado, etc. Mas a imprensa não ficou contra a ditadura. Então, a censura, você tem toda a razão, era econômica, ninguém falava contra os poderosos, porque o jornal A Cidade, né, não podia falar mal de Alaí, não podia falar mal do governo, que Alaí representava pela Arena, o outro não podia falar mal de Zezé, que era a liderança política aqui, o outro não podia falar de usineiros, e assim por diante, né? E tal. A Folha nasce com um jornalismo, pegou os melhores jornalistas das redações e fez um jornalismo novo, etc., mas também não podia falar mal. Você fala mal de governo, genericamente. Mas você não podia fazer um jornalismo investigativo, você não podia fazer um jornalismo que denunciasse, né, a exploração do homem do campo, do trabalhador. Isso eu fiz, só mudou comigo, a partir de mim. Aí vão dizer que eu sou arrogante, metido, então pode falar o que quiser, eu estou aí para... Por quê? Porque os registros estão no Arquivo Público Municipal. Né? É fácil de ver, qualquer pessoa pode pesquisar, qualquer jovem, qualquer pessoa que estiver fazendo, que quiser essa área pesquisar, é só ir lá e pesquisar. Claro, fiz isso, me fizeram ofertas, por exemplo, de casa no Santo Amaro, vieram de Brasília, porque eu denunciei as falcatruas do BNH aqui, né, etc. Tinha gente que dava uma casa em troca para amante, né, o pessoal que tomava conta do Inocop aqui, do Instituto que cuidava das casas do Santo Amaro, e tal. Aí chegou até sem ter uma invasão, né, no Santo Amaro, etc. Aí me ofereceram uma casa, e eu sem casa, pagava aluguel, e não aceitei. Fui chamado de idiota, etc. Tal, mas eu falei, você pode me dar a casa, mas eu vou continuar combatendo vocês, entendeu? Eles vieram de Brasília para isso, inclusive militares que faziam parte do bem. Então, o jornalismo, ele era pressionado pela questão econômica, certo? Aqui em Campos. E não era aberto para esse tipo de jornalismo que eu fazia, que era um jornalismo alternativo, ou seja, não era o puxa-saco de ninguém. E a história, Ed, prova, é só ver hoje... Era o maior devedor de INSS do estado do Rio de Janeiro. Não pagava. Amigo de Delfim Neto. Alaí Ferreira era sócio de Mário Andreasa. Um cara que era um contador prático. Eles vieram de Minas, né? O irmão dele tinha um bar ali, debaixo da Notícia, na Rua 7. Seu Alaí, seu Almir, gente finíssima, né? O pessoal tomava porra ali. Né? O pessoal do jornal, né? Bebia muito ali, prata, todo jornalista. E me lembro até de uma matéria que eles fizeram, tomou um porra, não sei se foi Perim Ribeiro, sei que botaram lá um resultado de um futebol e no outro dia o resultado era outro. Tinha isso também. Abel, eu queria que você contasse. Eu queria que você contasse uma história, assim. Você chegou a apanhar fisicamente. Hoje a gente está vivendo esse momento, né, de tanta agressão aos jornalistas, né, por causa desse atual governo federal. Naquela época, você chegou a apanhar fisicamente por causa da sua atuação jornalística, né? Verdade, Eu apanhei algumas vezes, né? E por ser espancado, o Hervé, por exemplo, né? Ele faz um artigo, rapaz. Hervé é uma pessoa que eu respeitava muito, que era professor, inclusive, da Faculdade de Filosofia, tal. Eu respeitava muito ele e ele gostava muito de mim. E quando eu cheguei todo quebrado, ele fez um artigo, chamando Avelino, o Ferrabras, o artigo dele, né? Contando como que eu tinha sido espancado por policiais militares na Santa Casa, entendeu? E aí eu eu ligo para a PM para eles me socorrerem, Só que o PM estava me batendo. Então, quando a PM chega, não me ouve, não. Ouve o PM que estava lá. Aí me leva preso. Como se eu tivesse agredido o cara. Eu apanhei muito. Tem um fotógrafo aí, que eu esqueci o nome dele agora, um baixinho que era da Notícia, e ele é testemunha, porque eu falava assim, eu segurava o rosto para poder não apanhar na cara, né? Porque meu óculos voou.
Eu um palito, você sabe que eu sou uma caveira ambulante. Não aguento uma porrada. O cara me dando chute, soco e tal, e eu botando a mão na cabeça e gritando, segura esse cara, que o soco desse cara dói pra burro e tal, entendeu? E falando com o Wilson, eu falei, Wilson, bate a foto, Wilson, bate a foto, Wilson. E o Wilson com medo, porque o cara ameaçou ele também. Quando o Wilson bate a foto, ele já não estava me batendo, ele estava sem cap, camisa aberta, já estava... E essa foto é que sai no jornal, primeira página, né? Mas você contou um fato, eu apanhei outras vezes, e a P2 da PM, né, ficava em cima de mim o tempo inteiro, sabe, eu era um cara perigoso, desse pode. Por outro lado, você me faz lembrar um fato, logo que eu chego, eu usava terno, né, colete, como eu falei para você, usei bengala, chapéu, eu botei a mesma vestimenta aqui, para não causar problema e tal. Participo de uma manifestação dirigida por Sofiati, que Alim Coelho entra no meio, era vereador, contra a construção do Lacerdão, ali na Chácara Landim, né? Sofiati, que é negócio de meio ambiente e tal, era CNFCN. Rapaz, no outro dia sai a manchete no jornal. Um infiltrado do SNI na passeata do meio ambiente. Eu era infiltrado do SNI, do Serviço Nacional de Informações da Ditadura Militar, entendeu? Quem me defendeu? Márcia Ângela Ares e Paulo Freitas, que fizeram depois matéria e falaram, não, Avelino não tem nada disso e tal, etc. Mas algumas pessoas chegaram a me olhar com desconfiança. Quer dizer, você apanhar da direita é uma coisa, agora apanhar da esquerda é difícil pra cacete, né? Ô, Avelino, a gente está tendo dificuldade com a conexão aí e a imagem está prejudicada, mas a gente está te ouvindo bem, então a gente vai seguir em frente. Tem uma história também que eu queria que você lembrasse, já que você falou do Alair Ferreira e falou da questão da falta de resistência aqui em Campos, e tem uma história bacana do Osório Peixoto com Alair Ferreira em relação a um livro. Mas Osório, coitado, ele faz o livro elogiando Alair Ferreira por dinheiro. Osório era um quebrado, né? Muito quebrado, nunca teve dinheiro. E ele bebia umas cachaças, e eu andava muito com ele, ia muito na casa dele, garotinho também, Rosinho, a gente gostava muito dele. Então, quando um dia nós na rodoviária, ele foi beber uma cana, uma cachaça, e não tinha um centavo, e eu também não tinha. Aí ele pegou um livro e deu pro cara do bar. O cara, seu Osório, para que eu quero o livro, seu Osório? Depois só paga. Ele não tinha dinheiro. Bom, nessa pindaíba toda, Alair Ferreira oferece uma boa grana para ele escrever, né, falando dele, da Alair. Mas ele falou, eu escrevo, só não pode botar meu nome, senão eu fico mal. Porque o Osório era um cara da esquerda, Osório, né, tinha sido do Partidão antes de 64, também foi meio perseguido, aquela coisa toda. Osório, rapaz, escreve os maiores elogios a Alair Ferreira. Alair, na hora de distribuir o livreto, coloca lá, autor, Osório Peixoto. Quando as pessoas descobriram que era Osório que tinha escrito, coitado, Osório sofreu muita crítica, mas todo mundo perdoava Osório, né? Assim. E foi uma gafe cometida. Eu acho que Alair também nem ficou sabendo disso. Alguém que queria prestigiar, né, porque os puxa-saco de Alair, que botou Osório, o nome de Osório no livro. Mas ele fez um trabalho profissional. Eu não faria, né? Eu sempre disse, eu como bosta, mas não me entrego, entendeu? Mas o Osório, tudo em Osório é perdoado. Isso aí, né? Osório é um poeta, um escritor foi bom, não um jornalista exatamente, mas era um bom cronista, né? Aqui tinha horário que tinha um bom texto, né? O Celso Cordeiro, que era muito lento, mas fazia uma coluna social boa, Ângela Bastos, né? Uma boa colunista social, Márcia Ângela Areias, Paula Virgínia, minha colega de infância aqui do Jockey, né? Que trabalhou muitos anos no Monitor como colunista social e tal. Então nós tínhamos jornalistas de várias áreas e críticos, né? Mas não contra o sistema, né?
falava-se de arte, tinha crítica de arte em jornal, de teatro e etc. E falava-se do governo, genericamente. Você falava de governo de forma genérica, né? Governo do Estado, governo federal, esse governo é muito ruim, etc., a nível geral. Em Campos não se falava. Eu combatia Raul Linhares de forma violenta, em termos verbais, e era amigo dele. E ele gostava muito de mim, e eu gostava muito dele, entendeu? Zezé Barbosa, eu me dava muito bem com Zezé. Um dia ele chamou João Duro, que é o presidente do meu partido, PDT, né, que nós perdemos a eleição em 82, o candidato foi César, e ele falou: João, fala com o Avelino, a campanha já acabou, ele fica me batendo todo dia na rua aí, que eu fazia muito protesto contra ele, né? Cheguei a botar uma cruz nas costas, você sabe, peguei uma cruz na catedral e fiz um protesto contra ele, né? Carregando a cruz pela cidade. Achei que a cruz era leve, a cruz era muito pesada, me arrebentou os ombros, entendeu? E eu parei a João Pessoa, parei aquelas ruas todas ali perto do mercado, Barão da Amazonas, entrei na contramão, fazendo discurso a favor dos artistas contra Zezé, né? Então, não era um tipo de reverência, mas de denúncia, né? Denúncia. Não é? Nunca fui do segue-anexo conforme o combinado, né? Muitos jornalistas tinham. Você sabe que jornalistas, radialistas, as pessoas não falam isso, eu também não devo falar. Mas o cara ganhava lá cinquentinha para estar narrando futebol e falar assim: quem está nos ouvindo agora é o deputado Amadeu Chaca, um abraço, Amadeu, tal, entendeu? Narrando futebol para ir receber cinquentinha e assim por diante, era assim que era. Como é que pode isso? Loucura, entendeu? Eu não entendi essas coisas. Não era esse meio jornalístico que eu queria, né? Aí o Laelso me convida para fazer o 2 Estados no interior. Ele não queria um jornal como eu fiz, ele queria um jornal para informação. Acabei criando um jornal combativo, e recebemos lá uns 20 e poucos processos. Acho que respondemos a 28 processos, né, enquanto eu estava lá como editor, sendo que 10 deles, em 10 últimos abertos por um juiz, eu fui condenado, né, em 7, e a primeira condenação me levou à prisão num regime democrático. Exatamente nesse ponto, Avelino, que eu queria encerrar a nossa live, que a gente só tem 5 minutos, tá? Infelizmente. Só para avisar o pessoal que o Instagram, ele encerra a transmissão com 55 minutos. Então, a gente já está chegando ao final. Tá. Eu queria que você desse uma passada rápida nesse episódio mais recente, né, da sua prisão. Como você falou, já no regime democrático, né? E eu vou passar algumas imagens aqui enquanto você fala. Tá, mas olha só, antes eu quero mandar um abraço, porque nós temos 2 ouvintes, pelo menos, nos Estados Unidos da América, que é o Péricles Emanuel, que é meu amigo, nosso amigo, bailarino e cantor maravilhoso, que é o Péricles. Você tem o jornal, que é de Campos. Você tem outro campista, jornalista, amigo nosso, que é o Carlos Alberto Júnior, não é? Trabalhou na cidade, trabalhou em São Paulo, em Londres, foi repórter na África e agora está nos Estados Unidos, está nos assistindo nesse momento. Não é? E várias pessoas, como Josiane, Fernanda, pessoal do teatro, minhas filhas, Beto Chance, Nilton Guimarães, Nana Rangel, o Wesley, eu tenho certeza que está ligadinho na gente, Alcimar, Ciné, meus irmãos. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, infelizmente não posso citar todo mundo, não tem nem tempo. Mas eu começo a ser processado na década de 90, que você vê, aí já num tempo democrático. Esse primeiro mandado de prisão, eles me pegaram aqui em casa, me levaram para a cadeia por crime de opinião. Isso aí é o momento em que eu recebo o oficial de justiça e os policiais aqui em casa. Não é? Meus filhos pequenos sofreram muito com isso. E, bom, só que houve uma repercussão, a cadeia agora é feminina, você vê, essa foto aí é uma cadeia nova, feminina, né? Mas não não tinha a casa de custódia, a cadeira ali. O que aconteceu? Impressionante, durante a ditadura eu levei porrada, fui detido, fui preso, etc., mas nunca fiquei
na prisão por processo, usaram a lei de imprensa, que é de 67, que 3 anos depois ela acabou, 3 anos depois da minha prisão, ela foi extinta. Usaram a lei de imprensa, magistrados, vários magistrados contra nós, foi para o tribunal, me deram uma prisão, eu ia pegar 14 anos, fiquei 12 dias. E nesses 12 dias, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que estava com sede na América Latina, no México, a ONU, a Organização das Nações Unidas, dos Direitos Humanos, da ONU, o Repórteres Sem Fronteiras, a nível internacional, todas as entidades de campos, todas, a Associação de Imprensa Campista e tal, essa faixa foi a primeira a ser colocada ali no busto de Chateaubriand, no Calçadão, a OAB no Rio de Janeiro, a ABI, os artistas que assumiram, aí está o desfile pedindo liberdade para mim, o desfile do 7 de setembro, pessoas, artistas e vereadores que foram e se acorrentaram lá nas grades da prisão, não é? Vários artistas, 2 vereadores, né? Um era o pai de Rafael Diniz, né? E o outro, acho que foi o Renato Barbosa, que já morreram, eles foram lá na frente fazer discurso a meu favor. Foi algo assim que me sensibilizou demais, né? E eu saí da prisão, mas por um triz eu não vou para o ponto zero e pego uma prisão total de 14 anos por crime de opinião, por denunciar os poderosos. Isso aí eu saindo da cadeia com mandado de soltura e fiz uma trouxinha aí para coisa. Aí encontrei com meus pais, que estavam muito tristes, né? A Folha da Manhã me deu maior cobertura. O jornal que mais me deu cobertura foi a Folha da Manhã, tá certo? Que depois me chamou para escrever lá, o Luizinho criou uma coluna chamada Livre. Quando eu dei uma porrada na auxiliadora, ele me demitiu pela internet, mandou um e-mail dizendo: você é um irresponsável, aí eu não pude escrever mais. Aí eu fui ser professor, coisa que eu não queria ser, porque quem não sabe fazer nada vai ser professor, né? Aí eu fiz 2 concursos para o Estado, me tornei professor com uma certa frustração, porque eu sempre quis ser jornalista, adoro a profissão, entendeu? E me sinto muito satisfeito. Eu posso dizer o seguinte, usar uma frase de Neruda para terminar: confesso que vivi, tomando porrada, mas vivi, entende? E hoje estou um velho esperando a morte, com o pé na cova, acreditando que eu possa ter algumas memórias boas na minha vida. E é um prazer estar falando para a Uniflu aqui para você, Web. Eu que agradeço, Avelino, a sua disponibilidade, esse enfrentamento aí com a tecnologia que não faz parte do seu dia a dia. Infelizmente, a gente tem que encerrar, faz parte do processo mesmo de construção da Semana da Imprensa. A live ela acontece dentro desse prazo, desse período. Avelino realmente dá 4, 5 horas de papo. A gente promete voltar com ele no outro dia, fora da Semana da Imprensa, para bater outro papo. Tá? Essa live vai ficar salva no perfil do Uniflu, então a partir de amanhã já vai estar disponível para quem quiser rever, ou quem não pôde assistir hoje, poder assistir. Agradecer muito em nome da Associação de Imprensa Campista, Avelino. Você é um cara marcante na imprensa campista. Já fui diretor da AIC, hein? Né? Então, é importante. E aí a gente está encerrando exatamente a 30ª Semana da Imprensa de Campos, da Associação de Imprensa Campista, com essa brilhante participação do Avelino, que eu tinha certeza que seria brilhante. Né? Obrigado. Mas a gente já está caminhando aqui para os segundos finais. Tá. Então, tem um livro seu, Avel, que eu acho que marca também para esse encerramento. Um livro que você... O título eu acho que diz muito, né? Faria Tudo Outra Vez, né? Esse foi o primeiro livro, excelente livro, é o único, né, que fala sobre o primeiro sindicato de trabalhadores rurais do Brasil, que é o de Campos, que é de Antônio João de Faria, que era o presidente. Aí eu botei, faria tudo outra vez, eu faria tudo outra vez. E a gente fará outra vez, outra live com você, tá bom, Avel? Obrigado. Um grande abraço para você. E obrigado a todos que assistiram, a minha filha, todo mundo aí, e a você principalmente, tá bom? Você é admirável, eu adoro você sabe disso. Um abraço. Tá bom, gente. Boa noite a todo mundo que ficou com a gente até agora. Eu vou encerrar aqui para salvar essa live, para ficar disponível depois para a gente rever
Marcelo Fernandes está mandando um recadinho aí, interessante, né? Fernandes, meu amigão, Marcelo Fernandes, entendeu? Nosso amigo. Nosso amigo, pescador. Gente, ó, boa noite aí para todo mundo. Estamos aqui encerrando a live e encerrando a 30ª semana da imprensa, da Associação de Imprensa Campista, em parceria com o curso de jornalismo do Uniflu. Obrigado, boa noite.